Eu me chamo Marielle e o meu seminário é sobre interações medicamentosas com metformina. A metformina é um antidiabético oral que pertence à classe de remédios chamados de biguanidas. Esses remédios são agentes utilizados como hipoglicemiantes, ou seja, eles são capazes de reduzir e controlar a concentração de glicose na corrente sanguínea. A metformina consta na lista dos fármacos considerados essenciais pela OMS. A metformina é o primeiro medicamento na frente de tratamento da diabetes tipo 2, que é uma enfermidade que tem como característica a elevação da glicose no sangue, principalmente nos casos de obesidade ou sobrepeso ou onde seja constatada resistência à insulina, é utilizada a metformina. A metformina geralmente é usada em conjunto com dieta, exercício, insulina e outras combinações de medicamentos. E aqui nesse slide, como vocês podem ver, está ilustrado a fórmula estrutural da metformina. A metformina ela é indicada para pacientes portadores de diabetes tipo 2, que é uma enfermidade que se caracteriza pela produção insuficiente de insulina pelo pâncreas, ou pela falta de capacidade do organismo de utilizar a insulina produzida de forma eficiente. É mais comum em pessoas com mais de 40 anos, acima do peso, sedentárias e sem hábitos alimentares saudáveis. Também é utilizado em pacientes que têm resistência à insulina. Essa condição ocorre devido ao funcionamento e sinalização anormal dos receptores de insulina ou devido à estrutura anormal da molécula de insulina, que impossibilita a ligação do hormônio à célula. O terceiro caso onde ela é usada é em mulheres portadoras da síndrome do ovário policístico. É uma doença na qual há um desequilíbrio nos hormônios sexuais femininos e acaba acarretando na resistência à insulina. A metformina reduz a produção hepática de glicose, diminui a absorção intestinal de glicose e aumenta a sensibilidade à insulina, aumentando a captação e utilização periférica de glicose. A metformina inibe a atividade do complexo mitocondrial 1 e desde então tem sido postulado que seus potentes efeitos antidiabéticos ocorrem por meio desse mecanismo. Essa imagem ela é um esquema representativo das ações da metformina. Aqui ela reduz a produção hepática da glicose, ela diminui a absorção intestinal de glicose e ela aumenta a utilização de glicose pelo músculo. Sobre o mecanismo de ação da metformina, acontece da seguinte maneira. Após ingerir o medicamento, o transportador de cátions orgânicos 1 é responsável pela captação da metformina pelos hepatócitos, as células do fígado. Como essa droga é carregada positivamente, ela se acumula nas células e na mitocôndria por causa dos potenciais de membrana através da membrana plasmática, bem como da membrana mitocondrial interna. A metformina inibe o complexo mitocondrial 1, impedindo a produção de ATP mitocondrial, levando ao aumento das razões citoplasmáticas ADP-ATP e AMP-ATP. Essas alterações ativam a proteína quinase ativada por AMP, a AMPK, que é uma enzima que desempenha um papel importante na regulação do metabolismo da glicose. Além desse mecanismo, a AMPK pode ser ativada por um mecanismo lisossomal envolvendo outros ativadores. Seguindo esse processo, os aumentos na razão AMP-ATP também inibem a enzima frutose 1,6-bifosfatase, resultando na inibição da gliconeogênese, ao mesmo tempo em que inibe a adenilato ciclase e diminui a produção de adenosina monofosfato cíclico, um derivado do ATP utilizado para a sinalização celular. A AMPK ativada fosforila duas isoformas da enzima acetil carboxilase, inibindo a síntese de gordura e levando à oxidação da gordura, reduzindo os estoques de lipídios hepáticos e aumentando a sensibilidade do fígado à insulina. Nos intestinos, a metformina aumenta o metabolismo anaeróbico da glicose nos enterócitos, levando à redução da captação líquida de glicose e aumento da entrega de lactato ao fígado. Estudos recentes também implicaram o intestino como o principal local de ação da metformina. Algumas das maneiras pelas quais a metformina pode desempenhar o papel nos intestinos é promovendo o metabolismo da glicose, aumentando o peptídeo 1, semelhante ao glucagon. Sobre o metabolismo da metformina. A absorção. A biodisponibilidade absoluta de um comprimido de 500 mg de metformina administrado em jejum é de cerca de 50 a 60%.
Em doses clínicas usuais e esquemas de dosagem de metformina, as concentrações plasmáticas de metformina no estado de equilíbrio são alcançadas dentro de 24 a 48 horas e são normalmente medidas em menores que 1 micrograma por ml. Estudos intravenosos usando uma única dose de metformina em indivíduos normais mostram que a metformina é excretada como droga inalterada na urina e não sofre metabolismo hepático ou excreção biliar. Excreção. Essa droga é substancialmente excretada pelo rim. A depuração renal da metformina é cerca de 3,5 vezes maior que a depuração da creatinina, o que mostra que a secreção tubular renal é a principal via de eliminação da metformina. Após a administração oral, cerca de 90% da metformina absorvida é eliminada pelos rins nas primeiras 24 horas pós-ingestão. Dentre os efeitos adversos da metformina estão náusea, diarreia, constipação, gases, dor de estômago, indigestão, dor de cabeça, dor muscular. A metformina também pode levar à redução dos níveis de vitamina B12 porque ela altera a microbiota, e a perda de apetite também é bem comum. Um efeito colateral grave, porém mais raro, é a acidose lática. A acidose lática é causada pelo acúmulo de ácido lático no corpo e é uma forma distinta de acidose metabólica. A hipóxia e hipoperfusão teciduais forçam as células a metabolizar a glicose anaerobicamente, e isso resulta na formação de ácido lático. A acidose lática é caracterizada por níveis de lactato maiores do que 5 milimols por litro e o pH sérico menor do que 7,35. A acidose lática associada à metformina pode causar hipotermia, pressão arterial baixa, alterações da frequência cardíaca e, nos casos piores, até mesmo morte. O uso de metformina é contraindicado em pacientes com disfunção renal, pacientes com insuficiência cardíaca congestiva com necessidade de tratamento farmacológico, pois esses pacientes nessas condições têm um risco aumentado para desenvolver acidose lática. A metformina também não deve ser administrada a pacientes com acidose metabólica aguda ou crônica e também deve ser evitada com pacientes que possuem evidência clínica ou laboratorial de doença hepática, uma vez que o álcool ele potencializa os efeitos da metformina no metabolismo. No Drug Bank consta que a metformina ela possui um total de interações com 353 medicamentos conhecidos. Dentre essas interações, 19 são graves, 305 moderadas e 29 são pequenas interações. A combinação de metformina com álcool pode aumentar o risco de acidose lática, podendo ser fatal. Isso porque o álcool ele diminui os níveis de açúcar no sangue, por inibir a liberação hepática da glicose e bloquear a captação de precursores pelo hepatócito e a oxidação de lactato e glutamato pelo fígado, aumentando assim os níveis de lactato. Dentre as interações maiores está a combinação de inibidores da anidrase carbônica com metformina. Inibidores da anidrase carbônica, que é uma enzima que atua no controle do pH do sangue, topiramato ou outros inibidores, como por exemplo o zonisamida, acetalosamida ou diclorfenamida, devem ser usados com cuidado em pacientes tratados com metformina, pois o risco de acidose lática pode aumentar. O risco de acidose lática associada à metformina ocorre por inibição da piruvato carboxilase e inibição da gliconeogênese hepática, levando ao acúmulo de ácido lático. A terapia com inibidores da anidrase carbônica está frequentemente associada à diminuição dos níveis séricos de bicarbonato e acidose metabólica hiperclorêmica. Houveram relatos de acidose metabólica sintomática à terapia com acetalosamida em pacientes idosos e naqueles com insuficiência renal ou diabetes. Nas interações menores, eu trouxe o uso de metformina com corticoides tópicos. A eficácia da insulina de outros agentes antidiabéticos pode ser diminuída por corticosteroides tópicos, particularmente durante o uso prolongado ou indiscriminado. Os corticoides podem aumentar o nível de glicose no sangue, antagonizando a ação e suprimindo a secreção da insulina, o que resulta na inibição da captação periférica de glicose e aumento da gliconeogênese. A absorção sistêmica de corticoides tópicos pode ocorrer dependendo do veículo e da concentração da preparação, do tamanho da área de aplicação, da integridade da pele e da duração da administração. Um exemplo de corticoide tópico é a dexametasona tópica.
Um estudo realizado por estudantes de enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria mostra que uma das interações mais frequentes de pacientes que fazem uso de metformina é com hidroclorotiazida. A maioria dos casos em pacientes idosos diabéticos, que fazem uso de hidroclorotiazida para tratar a hipertensão arterial. No entanto, não é uma interação tão grave. A combinação ela diminui o efeito terapêutico da metformina, porque a hidroclorotiazida neutraliza os efeitos redutores da glicose, levando à perda do controle glicêmico. Além de que, a insuficiência renal e a desidratação induzidas por diuréticos podem aumentar o risco de acidose lática.